Atenção, atenção, Sereto News! Urgente! Votação do impeachment de Augusto Melo está agendada para a próxima segunda-feira. O Conselho Deliberativo do Corinthians vai votar o impeachment de Augusto Melo na próxima segunda-feira no Parque São Jorge. E você vai ver os salários astronômicos de Memphis Depay no Corinthians. Algo em torno de 120 milhões de reais. É isso mesmo. É o que vai receber o Memphis Depay em 2 anos de contrato no Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto. Inscreva-se de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal do Sereto. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. Apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu like bonito aí, rapaziada. E deixe também o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz. No canal do Sereto, o seu comentário é muito importante, a sua opinião faz a diferença aqui no canal do Sereto. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil que eles antecipam o FGTS para você. Na Mais Ágil, é Mais Ágil mesmo. Eu vou deixar o link da Mais Ágil nos comentários fixados do vídeo para você conversar com o pessoal da Mais Ágil e antecipar o FGTS agora mesmo. Mais Ágil é Mais Ágil mesmo. Vamos às informações do Corinthians. Aqui no canal do Sereto, o Corinthians que estreia no Campeonato Paulista depois de amanhã, quinta-feira, portanto, às 7h30 da noite, no estádio lá em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. É o primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Paulista, é o primeiro jogo do Corinthians na temporada e provavelmente o Corinthians vai jogar com um time misto. O Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias, filho do Ramon Dias, já disse que o Corinthians vai ser dividido nesse início de campeonato em 3 equipes, de acordo com o condicionamento físico, o preparo físico de cada jogador. E aí vão ser escalados os jogadores de acordo exatamente com a preparação física, com o condicionamento físico. Então, dificilmente o torcedor vai ver no início de campeonato um time com força máxima. Não verá um time considerado titular. Vai ver o time misto, ou então um time considerado reserva. Lembrando que, provavelmente, a grande novidade nesse início de campeonato vai ser a presença do Igor Coronado no lugar do Rodrigo Garro. O Igor Coronado vai ter a grande chance de iniciar como titular do time do Corinthians, já que o Rodrigo Garro está machucado com uma contusão no joelho. E isso, o Igor Coronado deverá ter uma sequência de jogos. Vai depender também do condicionamento físico do Igor Coronado para saber se ele vai ter condições de agarrar esta oportunidade. De qualquer maneira, ele é o único jogador meio de campo, meio campista, meia ofensivo, é o único jogador reserva do Rodrigo Garro no time do Corinthians, Então, ele deve aparecer no início do campeonato como titular da equipe do Corinthians. Quero dizer também que o meia Luiz Eduardo, de apenas 17 anos, é a principal novidade na relação de jogadores inscritos pelo Corinthians para a disputa do Campeonato Paulista. O Luiz Eduardo, que está, aliás, disputando a Copa São Paulo de Futebol Júniors. Ele é o camisa 10 do Timãozinho na Copa São Paulo. Luiz Eduardo está na lista A da equipe no Campeonato Paulista, que pode conter até 30 atletas. Como o garoto chegou ao clube há menos de um ano, contratado do Água Santa, ele não pode figurar na lista B, que tem número limitado de jogadores desde que tenham entre 16 e 20 anos. O Luiz Eduardo chamou a atenção da comissão técnica do Ramon Dias desde o ano passado, quando recebeu chances em treinamentos do time profissional. O técnico argentino e seus auxiliares também assistiram
presencialmente a jogos da equipe sub-20 e se impressionaram com o garoto. Então, o Luiz Eduardo foi integrado ao elenco sub-20, mesmo ele tendo idade para atuar pelo time sub-17. Ele é considerado um meia clássico, com boa qualidade de jogo, boa técnica e visão de jogo. Mas está atuando na Copinha. De qualquer maneira, apesar dele estar atuando na Copinha, ele vai poder jogar o Campeonato Paulista pelo Corinthians depois que terminar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ele também está inscrito no Campeonato Paulista pelo Corinthians. A lista de inscritos do Corinthians no Campeonato Paulista ainda não conta com o meio-campista Maicon. Ele aguarda a resolução de detalhes burocráticos com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, que vai emprestar o timão, vai emprestar mais uma vez o Corinthians, o timão, o Maicon ao Corinthians para a disputa da temporada. A lista terá 27 nomes, ou seja, 3 vagas ainda estarão livres e elas poderão ser preenchidas até o dia 11 de fevereiro. O Pedro Raul, que não estava na lista, foi inscrito no Campeonato Paulista. Está inscrito o Pedro Raul, portanto, é um dos atacantes inscritos pelo Corinthians no Campeonato Paulista, vai disputar o Campeonato Paulista com a camisa do Corinthians. Quero falar para vocês o seguinte: o Conselho do Corinthians voltará a se reunir na próxima segunda-feira para votar o impeachment do presidente Augusto Melo. A liminar obtida por Augusto Melo impediu a última votação, mas essa liminar foi derrubada. O Conselho Deliberativo do Corinthians vai se reunir na próxima segunda-feira, dia 20, a partir das 18 horas, para votar o pedido de impeachment contra o presidente do clube, Augusto Melo. Isso deveria ter acontecido em reunião no dia 2 de dezembro do ano passado, mas o presidente obteve uma liminar da Justiça minutos antes do início da votação e fez com que o encontro fosse suspenso. Porém, a liminar foi derrubada por nova decisão judicial no dia 12 de dezembro. Os conselheiros foram informados da nova reunião hoje, terça-feira, por meio de ofício enviado pelo presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior. Caso a maioria dos presentes vote favoravelmente ao impeachment, o Augusto Melo será imediatamente afastado do cargo de presidente do Corinthians de maneira provisória. A destituição precisa ser referendada pelos sócios do clube em Assembleia Geral. Então, este é um primeiro processo para o impeachment do presidente Augusto Melo. O pedido de impeachment do Augusto Melo se baseia nas supostas irregularidades do contrato com a Vaidbet, que ainda está sob investigação da Polícia Civil de São Paulo. Muito bem, então na segunda-feira tem a votação do impeachment do presidente Augusto Melo. E hoje o GE trouxe uma reportagem a respeito do contrato do Depay, do Memphis Depay no Corinthians, que pode chegar a 120 milhões de reais. E o custo para o clube é ainda maior. O valor garantido pela diretoria de Augusto Melo ao holandês é líquido de impostos, é livre de impostos. E o atacante ainda ficará com 50% da multa rescisória em caso de transferência para o exterior. O contratado em setembro para comandar o ataque do Corinthians por 2 anos, o Memphis Depay tem um custo para o clube que extrapola e muito o valor que foi vazado à época. Somente em pagamentos fixos e líquidos de impostos, o holandês vai receber um piso de 82 milhões de reais. E esse valor pode chegar a 120 milhões de reais caso ele cumpra metas esportivas no total do contrato. A despesa é ainda maior quando se consideram a carga tributária, a variação do câmbio e a lista de direitos concedidos ao atacante. Mesmo com o repasse de 57 milhões de reais da patrocinadora, da Esportes da Sorte, para apoiar a contratação do jogador, a diretoria do Corinthians ficou distante de cobrir o pacote apenas com a quantia da casa de apostas. O GE teve acesso aos documentos na íntegra do contrato do Memphis Depay. Do contrato, então,
a diretoria do Corinthians paga uma nota preta ao Memphis Depay. Contrato de luvas, só de contrato de luvas o Corinthians se dispôs a pagar 25 milhões de reais em 3 parcelas, sendo a primeira devida antes do desembarque dele no Brasil. Então é uma matéria, eu convido vocês a lerem a matéria, é uma matéria bastante complexa, mas é isso. O Memphis Depay pode ganhar no Corinthians, por exemplo, se ele marcar 7 gols, em 2024 ele marcou 7 gols e fez 4 assistências. Ele tem, se ele participar de 15 gols, ele ganha mais 1 milhão e 500 mil reais. Se ele marcar mais 20 gols, mais 1 milhão e 500 mil reais. E assim por diante, ele tem metas estabelecidas. Então, de acordo com as metas estabelecidas, o contrato, além dos salários totais de 85 milhões de reais, ele pode receber um total de 120 milhões de reais. Então, luvas, 25 milhões de reais. Salários, mais de 28 milhões de reais. Imagem, direito de imagens, mais de 28 milhões de reais. Se ele jogar 70% dos jogos, mais de 6 milhões e 300 mil reais. Se ele marcar 30 gols, participar de 30 gols, né, gols e assistências, mais 6 milhões e 300 mil reais. E assim por diante. Se conquistar um título, 4 milhões e 700 mil reais. E assim por diante, o total vai chegar a 1 milhão, a 120 milhões de reais, chegaria o contrato total do Memphis Depay com o Corinthians. Então, será que vale o quanto pesa o Memphis Depay? Né? Será que vale o quanto pesa? O salário dele é muito maior do que o imaginado se você colocar as metas estabelecidas, os bônus que ele tem direito por metas estabelecidas, né? Aí sim, o salário dele fica muito maior do que o estabelecido no contrato. O salário no contrato é de 3 milhões e meio de reais por mês, mas ele ganha muito mais do que isso, né? Somente em pagamentos fixos e líquidos de impostos, o holandês receberá um piso de 82 milhões de reais. E a cifra pode chegar a 120 milhões de reais, caso ele cumpra metas esportivas no total do contrato. Lembrando que de todo esse dinheiro, 57 milhões de reais é pago pela patrocinadora, pela Esportes da Sorte. Olha, é dinheiro que não acaba mais. Lembrando que para referência do contrato, o contrato foi assinado em euro, né? Então, tudo é balizado no euro, na moeda do euro, que hoje está cotada em R$ 6,23. Muito bem, são informações e destaques do Corinthians aqui no canal do Cereto. Inscreva-se no canal do Cereto, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Eu leio todos os comentários. Me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, no Twitter, no X. E seja sócio do clube de membros do canal para você fazer parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau.